A paz do Senhor a todos meus irmãos da internet. Eu sou o pastor Geraldo, estou novamente aqui fazendo mais este vídeo. Este aqui é o 16º e eu vou continuar falando mais um pouco do universo, da criação de Deus, e eu vou retornar de novo a Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus ali nos revela, nos falando sobre os céus. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nos outros vídeos eu já comentei que quando se fala dos céus, está se falando das dimensões espirituais que Deus criou antes da criação da Terra, do globo terrestre, porque a criação ela sempre vem do divino para o material. Então, para que seja possível criar algo aqui na Terra, algo físico, esse algo tem que existir primeiro no plano divino, no plano espiritual, no plano mental, emocional, vital, para poder existir no físico. E assim é tudo no universo, tudo na natureza passa por este processo. Porque, conforme eu falei, existem no plano divino os átomos divinos, que eles vão se combinando e vão criando as coisas espirituais, depois as coisas mentais, emocionais, vitais, até criar o elemento físico. Tudo é assim na natureza, tudo é no universo. Tudo depende da combinação dos átomos. Nós temos um exemplo bem simples que nos ajuda a compreender isso que eu estou falando. A água. A água é formada pela união de átomos de dois elementos, o oxigênio e o hidrogênio. Esses dois elementos fazem parte da matéria gasosa, que se unem para formar a líquida. Sempre é assim em todo o universo, em toda a criação. Sempre partículas menores se unem para formar outras partículas. E assim aquilo que é abstrato vai se tornando denso até se tornar material. Essa é a razão de na Bíblia nos ensinar que o que existe visivelmente veio do invisível, que são as partículas dos planos espirituais, dos planos divinos, que vão se unindo até formar a matéria física. Glórias a Deus. E na Bíblia nós temos algumas passagens que sempre fala dos céus. Nós temos em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Gênesis 15, 5 e 6, Abraão estava reclamando muito. Ele chegou a reclamar a Deus que não tinha um filho. Já estava com a idade bastante avançada e não tinha um filho que o servisse de herdeiro. Então Deus chegou com ele e disse: então o levou fora e disse, Deus chamou ele para fora da tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Ou seja, Deus apareceu para Abraão, chamou ele para fora da tenda e mostrou os céus. Veja bem, Deus mostrou os céus. Não está falando aqui só de céu.
o céu físico, o céu material. Deus mostrou a Abraão os céus. Ou seja, quando Abraão olhou para cima, ele não viu somente as estrelas, não. Ele viu as dimensões espirituais, os céus que Deus criou. Onde tem muitas coisas. Neste céu físico que nós olhamos para cima e vemos, nós vemos só as nuvens. Mas quando Deus abre a nossa visão espiritual, que olhamos para cima, nós vemos muitas outras coisas que Deus criou nas outras dimensões. Nas outras dimensões espirituais. Então, quando Deus falou para Abraão, olha para cima, olha para os céus e conta as estrelas, se és capaz de contar, ele abriu a visão de Abraão. Abraão não viu só as estrelas. Abraão viu a glória de Deus, que Deus criou nas outras dimensões. Por esse motivo, Abraão teve a razão para crer em Deus. Ele teve razão para crer em Deus. E a palavra de Deus diz aqui, versículo 6. E creu ele no Senhor, na promessa de Deus, que a descendência dele ia ser tão numerosa quanto as estrelas. E foi-lhe isto imputado por justiça. Ou seja, porque quando nós cremos em Deus, nós estamos fazendo justiça para com Ele. Aí, logicamente, Ele também faz justiça para conosco, realizando aquilo na nossa vida que nós estamos precisando. Então, veja bem, no Salmo, João capítulo 3, versículo 8, 50. João capítulo 8, versículo 53 a 59, Jesus Cristo diz para os judeus que Abraão viu o dia dele e exultou. Ele disse: Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia, viu e alegrou-se. Ou seja, então Abraão ele teve uma visão espiritual. Ele não viu só o céu físico, ele viu as dimensões do Espírito, inclusive ele viu o tempo da vinda de Jesus Cristo. Ele viu nesse mistério que existe nas dimensões espirituais que eu estou falando, nos céus espirituais. Os céus espirituais são dimensões mais organizadas do que essa nossa dimensão material. Aqui nós temos tudo que os nossos olhos podem ver, mas lá nós temos muito mais coisa que os nossos olhos não podem ver. São espirituais. O apóstolo Paulo falou que ele foi até ao terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis que ele não tinha palavra para aqui contar para nós. Tanta beleza, tantas coisas que não se pode explicar, não tem como explicar o que existe nesses céus espirituais. Então, com isso nós concluímos, como falou Moisés no Salmo 90, capítulo 3, versículo 3, que Deus, Ele é desde a eternidade. De eternidade a eternidade, Deus é Deus, Ele falou. Então, por que eu estou dizendo isto desta maneira? Porque, para mim, que aprendi muitas coisas na Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, muitas vezes, e já entendi muitas coisas, eu vejo que Deus, esse Deus bíblico, Ele é o Espírito
do universo. O universo é o corpo de Deus. O universo físico que os nossos olhos veem e que os cientistas veem com o telescópio é o corpo físico de Deus, que é o Sol que nós vemos. Mas além do corpo físico, existem essas outras dimensões, que são os outros corpos de Deus. O corpo vital, que é o que dá vida ao universo, assim como o nosso corpo vital nos dá vida ao nosso corpo. O corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo divino. Toda essa totalidade dessas energias, dessas forças divinas é que formam o Deus que a gente conhece e pode imaginar. Porque não há outro Deus fora do universo, sem ser o universo. Não há outro Deus. Então Deus é o universo. E o corpo físico dele, aquilo que nós podemos ver dele, é o universo material, o conjunto de galáxias, estrelas, planetas, é o corpo físico de Deus. Mas Deus tem as suas outras dimensões, essas que eu estou falando. E como Deus, ele é um espírito consciente, ele tem muitos atributos. Ele tem o poder e a vontade. Ele tem o amor e a bondade. Ele tem a sabedoria e a inteligência. Ele tem a beleza e tem a paz. Ele tem a ordem e tem a harmonia. Ele tem o juízo e tem a justiça. Tudo isso faz parte do caráter de Deus, da personalidade de Deus. E todas essas qualidades dele existem no universo. E tudo que existe no universo existe em nós. Por isso que Deus fala na Bíblia que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Então veja bem, assim como Deus nunca foi criado, ele sempre existiu, assim também é o universo. Ele sempre existiu. A teoria do Big Bang, que diz que o universo foi criado através de uma explosão, essa teoria é infundada, porque o universo é infinito. Teria que haver uma explosão infinita. E essa explosão infinita nunca houve. Nunca aconteceu. E sendo Deus o próprio universo e o universo Deus, Deus também é infinito. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Ninguém criou Deus, ninguém criou o universo. Então, veja bem, a ciência já conhece que aí no espaço existem muitas galáxias, que são conjuntos de estrelas, bilhões, não infinitos, porque nunca chega ao fim, o universo nunca chega ao fim. Se fosse possível alguém numa nave viajar à velocidade da luz por toda a eternidade, nunca chegaria no fim do universo. Porque diz na Bíblia que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Ou seja, se for possível passar uma eternidade, passa. Aí vem outra eternidade, passa. Vem outra eternidade
e sempre vai existir universo, porque sempre vai existir Deus. Tanto externamente, na dimensão física, como internamente na dimensão espiritual. Sempre vai existir Deus, sempre vai existir o universo. Então, quando a teoria diz que o universo foi criado por uma explosão, ela está se contrapondo a Deus. Porque Deus sempre existiu e o universo sempre existiu. Aqui na Bíblia, no capítulo 1, que fala da criação das estrelas, dos luminares, essa criação foi uma criação localizada, que é na nossa galáxia. Deus criou a nossa galáxia, as estrelas. Mas no restante do universo sempre existiu. Como também o tempo no qual Deus fala que criou Adão e Eva é um tempo recente. A criação de Adão é um tempo recente. Mas nos tempos anteriores a Adão, o universo sempre existiu. Porque Deus, ele sempre existiu. E o universo é a manifestação de Deus. Então, Deus nunca foi criado e o universo também nunca foi criado. Sempre existiu. Porque Deus é Deus por toda a eternidade. Uma galáxia, as galáxias, elas estão suspensas no espaço, livre, como uma nuvem. A nuvem que está na atmosfera, ela fica suspensa no ar, porque ela é mais leve do que o ar. Aí o peso dela não rompe o ar para ela descer. O peso dela praticamente não existe. Ela é suspensa pelo ar. Ela fica suspensa no ar. O mesmo princípio acontece com uma galáxia quando ela está no espaço. Porque ela é sustentada. A matéria dela é sustentada pela energia vital, do corpo vital dela. Os cientistas estão estudando esse fenômeno aí, o que sustenta as galáxias, as estrelas no espaço, e eles criaram uma teoria da matéria escura. Eles acham que existe uma matéria escura, que eles não conseguem ver, que sustenta todas as galáxias no espaço. Mas essa energia que sustenta as galáxias no espaço é justamente a energia do corpo vital de todas elas. Porque o corpo vital de todas as galáxias se unem, estão em contato, estão unidos, como de todas as estrelas e de todos os planetas. É mais fácil compreender isso olhando aqui no nosso sistema solar. A Terra está unida, presa ao Sol, os outros planetas também. Então existe uma energia que prende uma na outra, um corpo celeste no outro. Assim também as galáxias no espaço são sustentadas pela a energia vital, da dimensão vital de cada uma. E essa energia, por sinal, a energia do corpo vital, que é a energia eletromagnética, ela é mais luminosa do que esta luz que os nossos olhos veem. Então ela não é matéria escura, ela é uma energia mais luminosa.
Só que os nossos olhos não veem porque ela está numa outra frequência. A energia do corpo emocional da galáxia também é mais luminosa. A energia do corpo mental é mais luminosa. A energia do corpo espiritual é mais luminosa. E a energia do corpo divino é mais luminosa. Então nós precisamos ter na nossa mente isto, que o universo, as galáxias, as estrelas, os planetas, não são somente coisas materiais, físicas. Não. Os elementos dos quais elas são compostas são formados por esses átomos dessas dimensões, dessas energias, a vital, a emocional, a mental, a espiritual, a divina. Ou seja, o universo, as galáxias, as estrelas, os planetas são seres conscientes, possuem mente, possuem espírito. Porque neles está o Espírito de Deus. Tudo é Deus. Tudo é consciência. Deus cria o universo para transformar o universo em consciência. Aquilo que é material é espírito, que vai se transformar, retornar a ser espírito. Aquilo que não tem consciência vai tornar a ter consciência. Eu já falei no outro vídeo que o planeta Terra é um laboratório divino onde Deus cria as consciências. E assim, é por isso que Ele cria as formas de vida. Para nas formas de vida colocar as almas que Ele criou para desenvolver a consciência das almas, até elas se tornarem espíritos conscientes. Mas o propósito de Deus é criar consciência. Criar criaturas que possuem consciência de Deus. O destino de tudo é ganhar consciência de Deus. Chegar a ter consciência de Deus. Desde o átomo, desde a criaturinha menor, a larvazinha que é criada lá no fundo do oceano, todas as criaturas têm esse propósito de ter consciência de Deus. Então, eu quero chamar a atenção para meus irmãos justamente dessa consciência. Quando olharmos para uma folha, uma planta, um animalzinho, um ser humano, olharmos para o céu, para a lua, nós precisamos ter essa consciência de que tudo é consciência, tudo é Deus. Quando tivermos essa consciência, nós vamos saber respeitar a natureza, os animais, as pessoas. Eu estou fazendo esse vídeo agora, dando essas informações sobre o universo, porque eu já quero entrar na questão da memória do universo, porque eu vou falar do pecado. Vou falar do pecado, que está intimamente relacionado com a memória do universo. Mas antes, talvez no próximo vídeo, eu quero falar da evolução. Como é que Deus faz a evolução das vidas, das formas de vida? A evolução existe, mas ela é dirigida por Deus. Não é como
os evolucionistas pensam não. Não é dessa maneira não. Um macaco nunca vai ser homem e um homem nunca vai ser macaco. Um macaco nunca vai ser homem e um homem nunca foi macaco. É de uma maneira diferente que Deus faz a evolução, o desenvolvimento das formas de vida e o desenvolvimento da consciência das almas que habitam as formas de vida. Você vê que os animais são almas viventes também. Aqui na Bíblia, capítulo 1, fala que Deus criou o homem, soprou o espírito dele no homem e o homem passou a ser alma vivente. Mas ele também fala que ele criou animais com almas viventes nas águas. Ele falou, produza as águas almas viventes. E também falou, produzam a terra almas viventes, seres viventes. Seres é a mesma coisa que almas viventes. Seres viventes, almas viventes é a mesma coisa. Então os animais também eles possuem uma alma vivente, porque estão despertando a consciência para um dia chegar a ter consciência de Deus também. E nós estamos vendo aí muitos animais com atitudes tremendas, atitude às vezes superior à atitude de muitos homens, por causa disso. Então, quando eu for falar desse assunto, eu vou explicar como é que Deus faz essa evolução da forma física que Ele usa para habitar a forma e a evolução, o desenvolvimento da consciência da alma que habita as formas físicas, as formas de vida, desde a inferior até a superior, que é a humana, a superior humana. Mas todas as formas físicas são habitadas por almas que estão desenvolvendo a consciência para um dia chegar a possuir consciência de Deus. Glórias a Deus. Então veja bem, pelo que nós já ouvimos aqui, nós já podemos ter consciência de que o universo, as galáxias, as estrelas, o planeta Terra, são seres vivos, porque possuem consciência. O planeta Terra é um planeta superconsciente. E na Bíblia diz que o planeta Terra vai lançar fora dele os ímpios. Porque o planeta Terra ele vai chegar a um momento que ele não vai mais suportar, não vai mais tolerar a violência que está sendo feita contra ele. Porque o planeta Terra se ressente da violência do homem, porque ele é um ser sensível. Além desse globo que ele possui, envolto por água, envolto pela atmosfera, que quando você vê do espaço o planeta Terra, ele parece como uma joia divina criada por Deus, de tanta beleza. Um dos primeiros astronautas que subiram para o espaço, lá do espaço, quando ele olhou para baixo e viu a Terra, ele exclamou assim: meu Deus, o planeta Terra é um gigantesco ser vivo.
eu li há muito tempo essa reportagem na revista Planeta. Os primeiros números, não me lembro se foi o número 5, número 6 da revista Planeta. Eu não me lembro também o nome do astronauta, mas eu li essa reportagem na revista Planeta. O astronauta exclamou, admirado, porque ele viu, ele sentiu o Espírito de Deus que existe no planeta Terra. O planeta Terra é um ser vivo, revestido pelo Espírito de Deus, como diz lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 3, que o Espírito pairava sobre as águas na formação do planeta. O Espírito de Deus. Então, todo o universo é um ser vivo, cheio de sabedoria, de inteligência, de bondade, de amor. Todos os atributos de Deus, Deus colocou no universo, na criação e na natureza. Nós, seres humanos, precisamos ter essa consciência. Glórias a Deus. Quando temos essa consciência, a nossa vida melhora e muda um pouco. Outro aspecto que eu quero falar também, porque daqui em diante eu já vou entrar na questão do pecado. Veja bem, no universo existe uma lei chamada lei da implicação. Se algo existe, implica que o oposto àquela coisa ou o complemento vai existir. Tem que existir também. Então, se Deus existe, aquilo que não é Deus tem que existir. Por quê? Porque Deus é tudo. Deus é tudo. Então, tudo tem que existir. Dentro do universo, tudo tem que existir. Porque Deus é tudo. Porque o nada não pode existir. Eu não posso dizer, olha, aqui tem um nada. Não existe isso. Porque só pode existir aquilo que é Deus e aquilo que não é Deus. Porque aquilo que é Deus vai ser transformado em Deus. Quando Deus existe, Deus é santo, a santidade existe, então implica que o pecado tem que existir. Então, eu compreendo que o pecado existe desde a eternidade. Desde que o universo, desde que Deus existe, Deus sempre existiu. Aquilo que não é Deus, aquilo que não é santo, aquilo que é pecado, sempre existiu no universo. Então, eu aprendo aqui que não foi Lúcifer que criou o pecado lá no inferno. O pecado já existia. Ele pecou no inferno, quando ele sentiu orgulho, arrogância, e quis tornar-se maior do que o Deus Altíssimo. Ele pecou porque o pecado já existia. Da mesma maneira, não foi Adão nem Eva que criaram o pecado. Eles pecaram porque o universo já existia no universo sempre. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o pecado ele é uma força cósmica poderosa, que nós seres humanos sozinhos não podemos vencê-lo. Nós só vencemos o pecado
com o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós precisamos de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo para vencer o pecado. Você vê que o mundo todo brinca com o pecado. O homem brinca com o pecado. Porque não tem ideia do poder que ele tem para lhe dominar, lhe escravizar, lhe destruir e lhe matar. É isso que acontece no mundo. É isso que está acontecendo no mundo, esses crimes horrendos que nós vemos todo dia. Porque as pessoas não estão levando a sério este poder cósmico do pecado, que é uma força dominadora. Se o ser humano não se apegar com amor a Deus, ele é vencido por esse mal. E é o que acontece, está acontecendo com muitas famílias, muitas pessoas. Uma destruição tremenda pelo pecado. Que o pecado ele deve ser motivo de educação nas escolas. Precisa ser ensinado para as crianças este poder infinito que o pecado possui sobre o homem. Então, veja bem, esta força de implicação, essa lei da implicação, que faz com que, se algo existir, outra coisa existe, então ela vai além. Ela vai além. O bem, se o bem existe, implica que o mal vai existir. Sabe por quê? Porque o mal é algo que precisa ser transformado em bem. Na realidade, o mal não é mal. É algo que precisa ser transformado em bem. E cabe a nós transformar o mal em bem. Para isso Deus nos dá poder. E a santidade, quando a santidade existe, implica que vai existir o pecado. Porque é o pecado que nos leva à santidade. Todo santo foi pecador. É o pecado que traz a dor e o sofrimento, que vai despertar a consciência para a verdade. E o espírito existindo implica que a matéria vai existir, porque a matéria é algo que precisa ser transformado em espírito. Esse é o trabalho da nossa consciência. Transformar aquilo que é matéria em espírito. Nós vamos sendo transformados em espírito pelas experiências dolorosas que os nossos erros trazem. O nosso erro, o nosso pecado, traz experiências dolorosas, através das quais nós aprendemos. Agora, para concluir, quero só dizer o seguinte. Por que eu falei sobre as questões do universo? O universo é um ser vivo, e tem consciência e tem memória. Então, ele grava todos os nossos atos. Porque Deus tem consciência e tem memória. Então, o universo também tem consciência e memória. Então, o homem peca, o pecador comete pecado e se esquece deles. E fica tranquilo, como se nada tivesse feito de mal. Aí é que está o engano. Porque o universo não se esquece.
Nos outros vídeos nós vamos ver as passagens bíblicas onde nós vemos que o universo não se esquece e Deus não se esquece. Então, a lei divina que o universo expressa vai cobrar de nós, para que nós possamos corrigir os nossos erros e aprender com nossos erros, para conhecer a lei de Deus, para conhecer a Deus. Essa é a relação do pecado com o universo, que o homem precisa se conscientizar, deixar de fazer besteira, porque ele faz besteira e se esquece, mas o universo não se esquece, ele tem memória, e Deus não se esquece, também tem memória, e os anjos também não, porque os anjos anotam tudo. Cada detalhe na vida de uma pessoa são anotados em livros espirituais pelos anjos. Jesus disse isso. Jesus disse aos apóstolos: quanto a vós, os cabelos da vossa cabeça são contados. Ou seja, se tiver 50.000 cabelos na minha cabeça e cair um cabelo, Deus sabe que cai um cabelo. Se eu disser uma palavra, Deus sabe. Fica registrado na memória de Deus. Por isso Jesus Cristo falou também que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Porque o universo tem memória e Deus tem memória. Se o homem tomar essa consciência, ele deixa de fazer besteira. Porque ele vai roubar, vai matar, vai fazer todo tipo de erro e vai pensar que depois que ele morrer, tudo vai ser esquecido. Não. Está na memória do universo e na memória de Deus. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós precisamos pensar seriamente na nossa vida, porque a vida é séria. Deus não brinca. A justiça e o juízo dele não falha, porque Deus não se esquece. Pode tardar alguns dias, alguma semana, algum mês, algum ano, mas não falha. Tudo vai ser cobrado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estas poucas palavras que o Senhor colocou na minha boca. Eu espero, meu Deus, que estas palavras soem como sabedoria no ouvido e no coração de todos os teus filhos. Porque este é o teu propósito, despertar a consciência de cada um para a tua verdade. Porque o teu Filho falou, Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, a tua luz resplandece na nossa vida. Nós somos libertos da ignorância, somos libertos também do trabalho do mal sobre a nossa vida. E agora nós já sabemos, Senhor, que só com o teu poder nós podemos vencer esse mal. Porque este mal, ele é desde a eternidade. Por isso, a humanidade que não vigia sempre permanece como escrava deste mal. Mas se a tua luz resplandecer na nossa vida, com teu poder, Senhor, nós venceremos este mal. E contigo seremos mais do que vencedores. Com o teu Filho Jesus Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Amém.
Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glória seja dada ao nosso Pai, ao nosso Criador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.